Bom, gente, eu vou falar agora da carta dos amantes, a carta número 6 do Marseille. A carta dos amantes, ela remete à nossa eterno fluxo psíquico, emocional, que o ser humano está sempre sentindo coisas, pensando coisas, decidindo coisas e duvidando de coisas. Que a mente do ser humano, que também representa a carta 6, está o tempo todo em crise, ou em questionamento, ou em reconhecimento, ou lembrando do passado, procurando alguma coisa no presente que te falta, almejando o futuro. A mente é inquieta, é fácil a mente ter uma crise, um questionamento, uma dúvida, e que a mente do homem, ela provoca muita dúvida, muito questionamento e muita insegurança. Todas as nossas emoções que fluem dentro de nós de uma forma muito intensa, porque o ser humano é totalmente envolvido pelo fluxo emocional, mesmo que ele não considere isso, isso vem do inconsciente dele, isso é da própria natureza humana. E os amantes vai falar desse questionamento, dessa crise, desse exame e de quanto nós somos afetados por todas as pessoas que passam na nossa vida. De alguma forma, essa relação com as pessoas nos afeta positivamente, negativamente, ou nos mexe com a gente. Tem pessoas que entram na nossa vida e mexem muito com a nossa vida. Então, nós estamos o tempo todo aqui, já estamos jogados no mundo, que vem depois da carta 5, que é o Papa, está jogado no mundo, sentindo um turbilhão de coisas. Essa carta faz alusão à adolescência. Adolescência, a pessoa tem uma certa formação, tem uma família, tem uma vivência nesse mundo, e de repente ela é jogada a interagir com tudo que tem na sociedade, a maldade, a sexualidade, dinheiro, trabalho, amigos, inimigos, perigos, riscos. Essa carta vai falar que no mundo que a gente, quando a gente se joga no mundo, na adolescência, você vai perceber que tem os riscos todos que a sociedade traz, você não está mais protegido pela família. O adolescente está mais exposto do que nunca, está se atirando no mundo e ele é, de certa forma, ingênuo e ele não sabe como lidar com essa exposição, porque ele não tem as defesas de um adulto, as proteções emocional, as proteções, as vivências que o adulto vai criando, vai gerando conhecimento, o adulto vai tendo mais segurança em relação aos problemas. O adolescente não tem tanta segurança, ele está mais vulnerável emocionalmente, mas essa carta também representa um momento de um adulto que se sinta naquele momento como os amantes, que ele possa se sentir extremamente vulnerável, à mercê de emoções profundas, à mercê de questionamentos profundos em crise, e ele sofre emocionalmente. É uma carta que tem muita relação com sofrimento emocional. Ao mesmo tempo, é uma carta que vai falar de encontro, de vínculos que são criados entre as pessoas, vínculos nos amigos, trabalho, social, vínculos, relações todas que permeiam as pessoas. É uma carta da importância do autoexame, da pessoa se examinar, ter um autoexame. É uma carta que fala da necessidade de escolha constante. A gente vê escolhas e ações ligadas ao mago, mas a gente vê escolha e ação ligadas aos amantes. E é uma carta que também expõe e traz vir à tona todos os desejos da pessoa. Então, uma pessoa que estava quietinha no canto dela e de repente ela pode ser levada por um turbilhão de desejos em relação a uma pessoa, ou realizar alguma coisa, ou desejar alguma coisa nesse mundo. Ela pode procurar parcerias para realizar os desejos dela, as vivências dela. Ela vai para o mundo procurando os desejos e as necessidades dela.
que pode estar ligado à sexualidade, dinheiro, estudo, reconhecimento, trabalho, tudo que pode acarretar disso, tudo que ela pode estar buscando. São muitas coisas que ela pode buscar. A aprovação dos outros, o sucesso, a fama, ela vai buscando isso, alimentando isso. É uma carta que também está ligada à possibilidade de união. É uma carta que também traz o inesperado, né? Que quando você está no mundo envolto e exposto às coisas, você sai da tua zona de conforto e você está em relação às pessoas. Então, as pessoas podem te prejudicar, as pessoas podem criar problemas na sua vida. Sim, as pessoas podem. Você está exposto. É a carta da exposição. Você sai daquela proteção da 5 do Papa para a vulnerabilidade dos amantes do 6. E essa dicotomia, essa divisão entre segurança, proteção e instabilidade e vulnerabilidade. O 5 e o 6, né? Então, por mais que você tenha segurança emocional, segurança espiritual, segurança de quem você pode estar vulnerável e exposto no mundo e sentir uma série de coisas ligadas a isso. A necessidade da falácia do outro na tua vida, até que ponto te afeta tudo que as pessoas falam de você. Porque os amantes dão a entender que uma série de coisas acontece quando você está na sociedade, entre as pessoas, e você pode ser vítima de calúnia, difamação. Pessoas podem não gostar de você e falar mal de você, interpretar mal o que você está falando. É o risco que todos nós corremos estando vivos na sociedade, se expondo, né? Pessoas não gostarem do outro e partirem para agressão e para prejudicar a vida do outro. É o risco que se corre. Então, toda essa proteção do Papa, de ética que o Papa tem, de poder espiritual, os amantes vão vir com o mundano, com a vulnerabilidade, com a possibilidade de sofrimento, que é a relação com a sociedade. Não é um lugar completamente seguro. Você pode ser assaltado, ser roubado, ser caluniado, difamado. Você podem haver mentira, né? Os amantes podem trazer mentira para você, porque é quando você se abre para uma série de coisas e daí está o seu embate na sociedade. Para todos os seres humanos, embate todos os seres humanos. Até a criança no colégio com 8 anos de idade está no embate de bullying, de agressão física, de grosseria, de maltrato físico, verbal. Uma das grandes agressões do ser humano é a agressão verbal, né? É ser agredido verbalmente, ser prejudicado. E você está na sociedade, está no mundo, a partir de 8, 9, já está acontecendo, 7, ou até antes, né? Ou até antes já está acontecendo, às vezes na própria casa. Então, é todas as influências que você recebe em torno de você e o quanto isso te afeta. Vai aguentar a carta dos amantes? O quanto isso te afeta? Traumas, decepções, crises, sofrimentos, angústias, ansiedade. O quanto isso está te afetando? É a carta 6. Como você vai lidar com isso e sair impune e ainda fortalecido? Como superar tudo isso e se afirmar na sociedade? A carta 7. O carro que sucede os amantes é a necessidade do homem de autoafirmação, de se colocar na sociedade, superar os problemas, superar os traumas, superar as perdas, superar as difamações. É a grande obra do ser humano, a grande ação. É lidar com todo esse confronto entre a multidão e as pessoas, os grupos humanos, o ser humano, e conseguir superar, ir adiante, transcender. Carta 7. Transcendência.
Muito importante transcender toda essa crise dos amantes. Mas quem não tem a crise dos amantes, quem foi protegido demais e que mamãe ou papai ou a família não permitiu que ele tivesse crise nenhuma e ele foi 100% protegido de tudo que tem no mundo, ele não viveu isso, a carta 7 dele não vai existir. Ele não vai saber nem o que é se impor, o que é se colocar, o que é transcender. Excesso de proteção pode fazer a pessoa não passar por essa fase, por essa vivência. Porque para mim essa fase, essa vivência vai vir para todo mundo em algum momento. Até com 70 anos de idade, 60. Você pode ter as desilusões, decepções, os embates. É a vida toda. Quem é forte, lida com isso, enfrenta. Quem não é, pede ajuda. Quem não é, pede ajuda. E pede ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um profissional, uma ajuda espiritual para poder se fortalecer e lidar com isso. Porque a carta do 6 é uma carta necessária para maturidade, para amadurecimento, para a pessoa desenvolver brio, firmeza, passar por tudo isso e sobreviver e conseguir enfrentar tudo isso é a vitória e a glória, que é a carta 7 do carro. Pessoas que moram em área de risco e vivem em área de risco o ano inteiro são vitoriosos, são pessoas que têm o carro. Pessoas que moraram em lugares pesadíssimos, que tem muito assassinato, muita guerra, muito conflito, são pessoas que vivem muito essa carta. E se elas sobrevivem a isso e conseguem ter calma, conseguem ter paz e conseguem organizar a vida delas, elas chegaram na carta 7, que é um estágio que você chega. Você alcança essa passagem da 6 para 7, é uma passagem psíquica, espiritual, emocional e física, que é sobreviver a um grande embate. E ao mesmo tempo a carta 6 vai falar que os embates na vida são o tempo todo. O tempo todo. Divisão, crise, sofrimento, o tempo todo da nossa vida. Só que a pessoa tem que desenvolver, até o Jung fala disso, a personalidade humana, o herói interior, o herói interno que luta e que chega na 7. Porque se você não desenvolver uma luta interna de melhora, de progresso, de transformação, transmutação, você não vai chegar na 7. Você vai ficar preso aqui na 6, que é a pessoa presa no trauma, presa no sofrimento, presa na vítima, presa na perda. Perdeu, mas pode superar, transcender e transformar. Mas para fazer esse looping de transformação, uma retratação com a vida, né? Você reorganizar internamente com tudo o que acontece, precisa ter postura, precisa ter ímpeto e atitude, que é a carta 7, a carta do mago. O ser humano que não conseguiu isso, ele está na depressão, está na autoestima baixa. Porque os amantes, o perigo é a pessoa ficar na tristeza, no trauma, na autoestima baixa, ou seja, a pessoa caída. O que ela faz para levantar? Levanta interiormente. O tarô dá esse caminho, que é o 7. Para fazer esse looping, que seria uma retratação da tua vida, você reformular tudo que você acredita que é a sua vida e olhar as coisas com outro olhar, mas para isso tem que voltar para o passado, porque os amantes também se relacionam ao passado e também ao conflito em torno de você, o conflito em volta de você, influências externas, que podem ser materiais, podem ser geográficas, podem ser culturais, podem ser pessoas. Pode ser pessoas que têm vínculo com você ou pessoas que convivem nos teus ambientes sociais. A carta 6, ela é muito intensa.
Pode representar uma grande paixão, onde você perde o controle e você segue totalmente seu instinto, o que é perigoso. Uma grande paixão. A pessoa perde o discernimento e se joga. Os amantes. Perigoso? Perigoso, porque logo depois da 7 vem a justiça. Se você se lança numa paixão, pague o preço depois, porque vem a justiça depois. Depois da 7 vem a 8. Você depois recolhe aí e faz a reavaliação se valeu a pena. Porque você se jogar cegamente numa coisa, através do seu instinto puro, pode ser muito perigoso. Necessidade de autopreservação é a 5. E a 7 é já uma autopreservação, uma pessoa que já está se protegendo, já está se fortalecendo. É uma carta muito interessante dos amantes. E está muito ligado a toda a vivência psíquica do ser humano, que é essa relação que até o Freud coloca entre o inconsciente, o subconsciente, o ego e os impulsos de vida e de morte. O ser humano está o tempo todo com impulsos de vida e de morte. E se ele não lida com isso, ele pode ser levado para o vício, para a dependência sexual, para o gasto excessivo, para a agressividade, para o ódio excessivo, tomado pela raiva e pela agressão e agredindo o outro. Você pode ser levado por vários sentimentos seus animalescos, animais, e você não pode seguir os teus instintos de maneira bruta, porque as consequências que você paga na carta 8 é muito perigoso. Toda a educação, né, que seria a carta 5, vem de autocontrole, self-control. Se autocontrolar, se organizar para lidar com a sociedade, se segurar para lidar com o outro, ter esse limite que é fundamental para o ser humano se desenvolver. Quem não tem limite, não respeita o outro, não respeita a si mesmo, se destrói e se destrói o outro. Necessidade de limite é a carta 7 também. Porque a 8 vem para corrigir. Logo depois da 7, a justiça vem para corrigir tudo isso. Ou seja, se você não se deu limite, a sociedade vai te dar. Se você não tem limite, a polícia vai te dar. Se você não tem limite, as outras pessoas vão acabar te dando. Então, a grande educação é você ter limite e saber o momento de não agir, de ficar em silêncio, se resguardar e ter refúgio, que seria a carta 5. Nem tudo é um embate. Às vezes o grande embate é o silêncio, é o refúgio, é o recolhimento. E para ter esse grau de maturidade, ou a pessoa já nasce com um espírito muito elevado e muito velho, ou a pessoa erra mesmo e vai aprendendo pelo sofrimento, pelo tempo. Porque essa passagem realmente dos amantes, com o Papa, com os amantes, é todo o amadurecimento que a gente tem na nossa vida e todo o limite que a gente se impõe ao outro e toda a crise que a gente passa. Não é brincadeira essa carta, não. É pesada e essa carta vai ser todo o trabalho dos terapeutas, dos psicólogos, dos líderes espirituais, é cuidar disso. Porque em algum momento todo mundo vai precisar que alguém ajude. Ou precisar de um apoio, de um suporte emocional, suporte espiritual, suporte psicológico, né, e físico. E também representa a fragilidade do corpo, né, de você poder ficar doente, poder ter um acidente, poder acontecer alguma coisa que você possa prejudicar o teu próprio corpo. Quer dizer, você tem que preservar também o teu corpo. Essa carta fala de todas essas vivências ruins, essas dúvidas, essas crises, mas também vai falar da intensidade do ser humano. O ser humano é muito intenso, muito intenso. Talvez os latinos sejam muito mais, muito mais. É toda a intensidade humana, emocional, que está nos filmes de Almodóvar. Toda essa intensidade está nessas músicas românticas dos cantores, está no rock, está no heavy metal. Toda a intensidade, está na pintura, está nas novelas, na literatura. O ser humano é muito cheio de intensidade. É muito rico em intensidade.